Boa noite, gente. Boa noite, Patrícia. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Gente, hoje eu e a Patrícia a gente veio aqui para mostrar um pouco de uma forma diferente, né, Paty, com uma ilustração de algumas dinâmicas, né? Utilizando alguns bonequinhos, né, de madeira, que é uma das formas como a constelação familiar pode ser feita, né? Ela pode ser feita em grupo, com pessoas, pode ser feita de forma individual, com alguns elementos, e os bonecos são um deles. E aí a gente veio trazer, então, mostrar para vocês, né, uma dinâmica, né, é, que pode ser comum a muitos de nós, né, que envolve a mãe, a nossa mãe. Então, a relação da mãe com o filho ou com a filha, né? Paty, você quer falar alguma coisa? E complementando, então, né, hoje cada um vai poder se conectar, né, seja através com os bonecos, né, seja através do olhar do filho ou da filha para a mãe, ou do olhar da mãe como mãe, né, para o seu próprio filho. E a pessoa também pode depois fazer isso em dois momentos, um se conectando como filho e outro se conectando como a mãe, né, como filha ou como a mãe. E ou só como filho, se for um homem, né? E ver o que ressoa, né? Porque a gente vai trazer algo que surge aqui no campo, dentre as inúmeras possibilidades de dinâmicas. Mas para cada um pode ser diferente, né? A gente só quer dar um exemplo, na verdade, né? Bom, então, como que isso vai acontecer, né? Então, a gente colocou aqui um terceiro elemento, que é uma câmera, que é o campo, né? E aqui ele vai fazer a representação do campo, né? E o que que é o campo, na verdade? É a gente na vida, né? E nesse campo tem todas as informações, né? Da nossa existência, de outros tempos, né? Da nossa ancestralidade e todas as informações que são passadas para nós. E, e sentindo, percebendo, né, reconhecendo o que se mostra no campo, é, muitas coisas podem ser liberadas, muitas coisas podem ser reconhecidas, né? E isso gera um grande alívio no sistema familiar. Não apenas para a pessoa que está vendo, né, olhando o que acontece no campo, mas para todos o sistema, né? E aí a gente trouxe essa forma de ilustração para quem nunca participou de um trabalho ou nunca fez uma constelação individual, né? Para que vocês possam sentir o que que é isso, né? O que que é esse trabalho e os movimentos. é, da alma, né, e do espírito que acontecem, né, no trabalho como a constelação. Então, a primeira coisa que a gente Sim, vai fazer, a gente vai colocar alguns elementos, então eu vou nomear um deles, né? Paty, você pode me ajudar onde eu posso colocar, que é tipo a gente sim, aqui, né? Então, a primeira coisa a gente vai colocar então um representante, né, que é a mãe. tá. Então, onde que eu ponho aqui? Aí tá bom, Cami. Aqui tá bom? Tá bom. Tá. E aí a gente pode colocar um representante para a filha ou para o filho, qual que você sente que Acho que ressoa mais, vamos de filha. tá bom? E aí ela vai se localizar aqui, onde você sente? Pode ser aí, Cami. Na frente? Na frente. E acho que pode jogar um pouquinho o tabuleiro, um pouquinho mais pro mexer um pouquinho. Isso. Tá bom? E aí, vocês que estão assistindo, né, esse vídeo, não importa a hora que vocês forem assistir, né, ele vai ficar postado, gravado, e aí vocês podem então olhar sobre a perspectiva da mãe, né, para quem já tem filhos, ou da filha, ou do filho também, para quem sentir de olhar sobre essa perspectiva e ver o que vem de informação, o que vem de sensação, né? Porque com esse trabalho a gente deixa totalmente a parte racional de fora, né? E a gente acessa Sim. as informações do nosso corpo, né? Conectadas com o nosso coração, né? E são essas informações da nossa alma mesmo, tá? Então, É. não tem certo nem errado,
né? Não tem o que é bonito nem o feio, né? A gente mostra aquilo que se revela é o que é, tá? Então, só para vocês saberem. Exato. E até se alguém tiver, quem nunca participou, né, ou quem também é o primeiro vídeo que está assistindo, a gente tem um outro que a gente explica sobre o campo, né, Cami? E como ele atua na gente e tal. Então é esse mesmo campo, né? Independente da pessoa estar participando de uma constelação em grupo, presencial, ou se ela realmente se conecta aqui e com o estado de presença, né? Ela também acessa essas informações e ela pode ter alguma compreensão bem profunda sobre a relação dela como mãe ou como filha, né? Então, a primeira coisa que a gente vai pedir agora é para que vocês possam respirar, né? Então, solta o ar, inspira profundo e solta o ar novamente, relaxa o corpo, deixa os pensamentos virem, só observa, se conecta com o momento presente, com aqui e com agora. Quando você estiver pronto, você pode olhar, então. Eu vou olhar sobre a perspectiva da filha. Você olha sobre a mãe, então, Paty? O Olha, sobre a mãe. que que vem para você? Cami, eu não sei se é a câmera, tá? Ou se é o campo. Eu tenho uma sensação que o giratório ele tá caído. Olha que interessante. Uhum. Ele é como se a mãe estivesse lá no alto e a filha muito lá embaixo. Sabe quando tá um negócio inclinado, só que não tá inclinado, né, Cami? Não, não tá. Quer dar mais uma giradinha para ver se muda alguma coisa para mim, por favor? Mais um pouco? Tá bom. Mais um pouco, por favor, nessa mesma direção. Ah, melhora, melhora, melhora. Para ti tá bom essa forma que a gente girou? Ou Nossa, Paty, é muda? que assim, desde o início, quando eu estava olhando sobre a perspectiva da criança, né, da filha, é engraçado porque você falou que a mãe parecia muito grande, assim, ela estava tava muito superior, né? E para mim é Muito. isso mesmo. Eu também, eu sinto que a criança, a filha, é muito pequenina perto da mãe. É como se a mãe fosse algo assim muito grandioso, inclusive de tão poderosa, né? De tão grande, de tão maravilhosa, dá até medo. Aham. É interessante, né? Porque de uma certa forma, esse é o olhar do filho para a mãe, normalmente, né? O que é se a gente pudesse falar que é um olhar saudável, né? É quando a gente vê a nossa pequenez diante da grandiosidade que é a nossa mãe, né? Que nos gerou e nos trouxe para a vida. Mas nem sempre é assim que a gente enxerga a nossa mãe, né? Às vezes a gente se enxerga maior do que ela, né? Ou a própria mãe olha o filho e não enxerga o filho como um pequeno, ela enxerga o filho maior do que ela, ou a filha maior do que ela. Porque às vezes a gente se coloca nesse lugar arrogante de se achar maior ou melhor que a nossa própria mãe. E engraçado a gente ter iniciado o exercício com um olhar saudável, né? Que é a mãe na sua grandiosidade, né? Na sua força, e o filho, né? A filha, vendo, né? Reconhecendo esse lugar, né, menor, né, de menor.
Nossa, Paty, mas sabe, agora olhando assim sob a perspectiva da filha, né? É, é como se a mãe fosse tão maravilhosa, né? Eu olho assim, eu vejo uma coisa tão maravilhosa, que é muito contraditório a gente dizer isso, né? Porque geralmente o que eu recebo, pelo menos no consultório, né, nos casos que eu atendo, é justamente o contrário, né? É o filho reclamando da mãe, né? Que a mãe é Sim, imperfeita, que a mãe é falha, né? Ou que a mãe é frágil, então ele tem que assumir, né, o lugar de forte nessa relação. Mas aqui é justamente o contrário, né? Essa pequena, a filha, ela vê a mãe enorme, linda, maravilhosa, mas isso ao mesmo tempo, de tão perfeita, assusta. não é tão bom. Olha que engraçado, né? É como se a mãe falha fosse melhor do que a mãe perfeita, né? O Uhum, Bert dizia isso, né? Que quanto mais falha é a mãe, melhor para os filhos, que aí eles têm como crescer mais, eles têm como se desenvolver mais, eles têm como aprender mais, né? E quando a uhum, mãe tem muito pouco de falha, de problema, né, é, de dificuldades, né, é tão perfeita, isso na verdade quebra o filho, né? É como se ele sim. viesse com sem muita coisa para ter que construir ou que curar, né? É interessante, né? É interessante também, porque na verdade é como se quando a mãe se coloca nesse lugar de muita perfeição, né? Para o filho fica difícil, né? Para a filha, porque é como se tu já tivesse subido a régua, né? E aí começa a ficar um lugar inatingível, né? Que tu já olha e fala assim, nossa, minha mãe já foi tão longe e eu tenho que superar ainda isso, né? Começa a ficar difícil, né? É. E aí fica esse o caminho, né, da filha para a mãe fica fica longo Uhum, e fica um pouco tenebroso, né? é, É como se a filha dissesse: Nossa, minha mãe é muito poderosa. Como eu vou tomar essa mãe? uhum. Como é difícil achar a medida, né? E olha que interessante, né? Porque é isso que tu começou falando anteriormente, né? Dos casos que aparecem sempre as pessoas reclamando da mãe, não olhando a mãe com a grandiosidade. Mas para tu ver como que tem que ter um limite, né? Tu não pode colocar nem os pais num lugar de tamanha perfeição, né? Porque daí tu vai para um lugar que é de muito pequena e aí também sem grandes possibilidades e nem naquele lugar de que a mãe é a culpada de tudo, a imperfeita, né? E a causadora, né, de todos os problemas na tua vida, que é são essas queixas, né, que a gente ouve muito. Então, como é importante o que o Bert fala também de olhar a mãe simplesmente como uma pessoa comum, né, humana, comum. E eu como mãe, olhando, né, essa mãe, eu como mãe não olhando essa representante, né, que pode ser uma mãe qualquer e que a gente simplesmente deixou surgir aqui, né, a gente não quis trazer um caso pronto, a gente quis deixar ver o que que aconteceria dentre as inúmeras possibilidades que poderiam acontecer, porque a gente não está falando nem da minha maternidade, nem do teu olhar como filha, mas eu sinto essa mãe disponível, eu sinto que ela está disponível, dentre ali as características dela, né, e nessa busca pela perfeição, eu sinto que ela está disponível, mas ainda assim me parece difícil para a filha, mas justamente por essa, às vezes a gente busca a perfeição, né, enquanto mães, né, que a gente não quer errar, e, e aí o que pode também trazer para os filhos é esse distanciamento, né, essa dificuldade também em tomar essa mãe tão perfeita. É. Porque agora o que é eu diria assim, o que é o próximo passo para essa filha, né? Seria tomar a coragem mesmo, encontrar dentro de si a coragem, né? De ir até a mãe, né? Do jeito que ela é, né? Sim. E E para dar os essa seus mãe, passinhos, e dar seus passinhos em direção a ela, uhum. né? E para mãe eu sinto que seria
a questão de assumir sua humanidade, né, e deixar que o filho, a filha tenha as suas possibilidades, né, de erros e acertos. Porque às vezes nessa busca por ser tão melhor, por ser melhor que a nossa própria mãe, a gente acaba podando as possibilidades do filho, da filha, né? Esse medo de que eles sofram, ou enfim, se colocando nesse lugar tão grande, né? E é interessante que ninguém faz, tudo é amor, né, Cami? Ninguém faz para prejudicar o outro, né? Todo mundo É, quer ser feliz, né? Quer achar seus próprios caminhos, né? Mas às vezes, e as coisas são como são, né? Tem mães assim como essa, tem outras mães o oposto dessas, né? Essa é só uma das dinâmicas que podem acontecer na relação entre mães e filhas. E hoje veio essa, né? Então, esse né? exercício foi uma ilustração mesmo do que pode ser, né? E para quem assistir, sentir, fizer o exercício, né? Pode comentar dizendo como você olha para Como sua se mãe, sentir. né? É, Independente de você ter conhecido ela, né? Às vezes a gente não conheceu, né? A mãe estava distante, mas ainda assim é interessante de se observar, né? E ver como a gente uhum. olha para nossa mãe, né? Como a gente percebe a mãe, né? Como a gente percebe, eu me percebo grande, eu me percebo pequeno, como é isso, né? Porque uma coisa é aquilo que está na nossa mente, né? Que muitas pessoas falam, né? Não, mas eu tenho uma relação ótima com a minha mãe, eu não tenho nenhum problema com a minha mãe. E muitas pessoas nessa idade, né, que realmente estão nessa situação mesmo, né? Mas e a criança, né? E a nossa criança, como que foi lá atrás? Como que olhou a nossa mãe, né? Olhou a mãe como uma pessoa frágil, precisava de ajuda, uma pessoa que sofria muito, uma pessoa pequena, uma pessoa forte, tão grande quanto essa mãe que se põe aqui. Como era, né? Como a gente olhava para nossa mãe. Isso acho que aí tem uma grande chave, né? Porque nas relações agora de adulto, claro que ainda assim tem pessoas que têm muita dificuldade com suas mães, né? Decorrência de outros fatos. Mas e para aqueles que não têm, né? Aparentemente não têm. É isso, gente. Então, É isso. hoje a gente fez uma dinâmica, né? E no nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre esse tema, né? Sobre a A mãe. gente vai discorrer sobre o tema a mãe, né? As dinâmicas também que podem ocorrer e a importância, né? O papel central que a mãe tem no sistema familiar, né? O que ela representa, né? É, o que vem quanto mais a gente toma a nossa mãe, né? O que vem quando a gente perante ela se coloca no nosso próprio lugar, né, do nosso próprio tamanho, né, e o caminho também que existe para que a gente possa fazer isso, que é um caminho talvez de uma vida toda, né? Verdade. É Né? isso aí, Cami. Então, Tá no bom. próximo a gente aborda outras dinâmicas, enfim. Se vocês gostaram, então vocês podem comentar com a gente, mandar um direct, né? E a gente vai explicando dessa forma. Não sei se ficou claro, se ficou ilustrativo, se ficou legal, mas foi uma forma É, que a gente encontrou também de mostrar algo diferente, né? Do que realmente sim. acontece quando a gente faz um trabalho, né? Com as constelações familiares. Sim, e aí também, às vezes, a pessoa fica com alguma dúvida ou ela sentiu alguma coisa muito estranha, muito diferente, fica à vontade para comentar e a gente esclarecer. Tá bom, então, Paty. Então, gente, Isso, boa obrigada. noite. Boa Obrigada pela noite. Até a presença. Quem próxima. gostar, curte o vídeo, comenta e compartilha com quem precisa, tá bom? Um beijo, Beijo, Paty. até. Tchau, Tchau. tchau.